Muitos alunos ficam em dúvida, como é que aquela matéria que você aprende na escola pode realmente aparecer lá na prova de linguagens do Enem? Uma forma que o Enem pode perguntar sobre pronome de tratamento é perguntar, questionar o aluno sobre o papel que esse pronome exerce no texto. Um dos papéis que o pronome de tratamento faz é marcar um certo distanciamento entre o emissor e o receptor. Portanto, o pronome de tratamento é considerado um recurso de formalidade. Formalidade marcando essa distância social entre emissor e receptor. Então tá aí, se cair isso na prova, você já sabe agora. Uma outra coisa que o Enem pode perguntar sobre pronome de tratamento é o seguinte. Imagina que tem um texto e ele pergunte por que esse pronome foi utilizado? Por que o pronome senhor? Por que o pronome senhora foi utilizado? Bom, um dos motivos pelos quais isso pode acontecer é pela distinção da idade. Então, se você tem um texto em que o interlocutor ele é mais velho do que o emissor, é comum, é de bom tom, é de bom uso que se utilize um pronome de tratamento. Ele pode marcar um distanciamento de idade. Um outro aspecto ainda dentro desse bloco que o Enem pode perguntar sobre pronome de tratamento é você perceber que as variações culturais afetam o uso do pronome de tratamento. Então, quando a gente fala de idade, culturas que valorizem pessoas mais idosas, em que essas pessoas são valorizadas pela sociedade como um todo, você tem essas culturas utilizando mais os pronomes de tratamento para falar com essas pessoas mais velhas. Culturas que não valorizem tanto as pessoas mais idosas, acaba que as pessoas no dia a dia não utilizam tanto o pronome de tratamento indicando respeito com essas pessoas mais idosas. Tudo bem? Então isso o Enem também poderia cobrar. Então se você acabou de conhecer uma pessoa, é possível que você trate essa pessoa por senhor ou por senhora. E aí conforme essa relação vai se desenvolvendo, esse pronome pode ser trocado de senhor para você. Vocês já devem ter passado por isso, de chamar uma pessoa por senhor, por senhora, e a pessoa fala, não. Você, né? Ou me chama pelo nome. Então o que está acontecendo aqui? É uma progressão do relacionamento, em que você sai de um padrão mais formal, mais distante, para um padrão mais informal, mais próximo. Então o pronome de tratamento pode ser um indício do nível de relacionamento entre emissor e receptor. É muito interessante perceber como isso varia de cultura para cultura. Por exemplo, no inglês, isso é muito comum, você chamar por Mr. a pessoa que você acabou de conhecer, né? Ou pelo sobrenome, Mr. e aí usa o sobrenome. E aí usar o nome, o primeiro nome, é uma marca de extrema informalidade. Por exemplo, no espanhol, né, a gente tem o tu e tem o usted, que é uma marca de maior formalidade. No francês, tem até uma frase comum em francês, que é você perguntar se você pode tratar a pessoa pelo pronome tu. Tem uma frase que diz que é isso, que na verdade é um pedido para ver se você pode estabelecer uma relação mais próxima, mais íntima, mais informal com essa pessoa. Ou seja, existem variações, existem culturas mais formais, em que esse pronome de tratamento ele é regra quando você conhece uma pessoa nova. Por exemplo, no Brasil, isso já é um pouco mais fluido, né? E você acaba de conhecer uma pessoa nova, já está chamando por tu, já está chamando por você, mas outras culturas do mundo mantêm um distanciamento maior. Isso é uma questão que poderia ser cobrado lá na prova do Enem. Uma outra questão que o Enem poderia perguntar é o papel do pronome de tratamento como um fator de representação social. Por exemplo, quando você vai falar com um presidente, quando você vai falar com um senador, quando você vai falar com um deputado, quando você vai falar com um papa ou com a rainha da Inglaterra, você está falando com pessoas que representam instituições. No caso, representam a república, representam o executivo, representam o legislativo, representam o judiciário ou representam uma instituição como a Igreja Católica, ou representam uma monarquia, como no caso da Rainha da Inglaterra. Então, essas pessoas são tratadas de uma forma especial, por isso que a gente utiliza o pronome de tratamento, não pelas pessoas em si, mas porque elas representam uma instituição, elas representam uma estrutura maior do que uma pessoa apenas. Nesse sentido, uma outra coisa que o Enem poderia perguntar para vocês é sobre esse uso que é um uso muitas vezes circunstancial. Como assim? O meu médico, ele é meu amigo de infância, mas quando eu tô lá no consultório dele, tô fazendo uma consulta de rotina, tô fazendo um exame de rotina, eu trato ele por doutor. Por quê? Porque naquela circunstância existe uma relação, ele está representando a medicina. Então eu o trato dessa maneira porque ele está representando uma instituição, ele está cumprindo um papel social. Agora, quando a gente está num churrasco, quando a gente está numa festa e tal, eu então trato ele por doutor, porque ali, naquela circunstância, a relação de poder mudou. A relação da convivência, a natureza do relacionamento é diferente. Um exemplo interessante, estava vendo uma sessão da CPI esses dias, e aí teve um momento em que tinha dois senadores, um sentado ao lado do outro, e aí um senador se dirigia ao outro por Vossa Excelência. E aí começavam a fazer uma pergunta para o sujeito que estava sendo lá interrogado. E esse sujeito, quando estava falando, o microfone estava aberto da sessão. E aí dá para ver um senador conversando com o outro. E aí o senador chama o outro pelo nome próprio e fala, Omar, que é o nome do presidente da CPI. E ele fala, Omar,
E olha que interessante, há poucos segundos ele tinha chamado o sujeito por Vossa Excelência. Agora mudou o tratamento. Por quê? Porque naquele momento ele estava falando de maneira informal. Ele estava falando com um conhecido, com um colega dele. Ele não estava falando com um senador da República. Quando a câmera estava em cima dele, quando ele estava com o áudio aberto, ele sabia que estava sendo gravado, ele se dirigia ao outro por Vossa Excelência. Por quê? Porque naquele momento ele precisava usar esse nível de formalidade porque ele estava se dirigindo, enquanto senador da República, a um outro senador da República. Então o respeito ali não era só a pessoa, e sim ao cargo. As pessoas que o elegeram, porque um candidato, um político, ele foi colocado ali por pessoas. Então existe todo esse respeito, esse protocolo, quando você vai lidar com uma pessoa pública, com uma pessoa que exerce um cargo público. Tá bom? Isso o Enem poderia cobrar para vocês na prova. Uma outra coisa que o Enem poderia cobrar envolvendo o pronome de tratamento é o seguinte, é você entender que existem alguns gêneros textuais que, pela sua própria natureza de maior formalidade, atraem o uso de pronomes de tratamento. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo de um gênero textual retirado do mundo jurídico, uma petição, né, que o advogado escreve para o juiz. Começa assim, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara de família da comarca tal. Então ele utilizou excelentíssimo senhor doutor juiz, ou seja, uma série de recursos para marcar essa formalidade. Então existem alguns gêneros textuais que, pela sua própria natureza de formalidade, acabam atraindo o uso de pronomes de tratamento, tá bom? Então fica ligado, isso aqui poderia aparecer no próximo Enem. Um outro aspecto que o Enem poderia cobrar em relação a pronomes de tratamento são as variações linguísticas, que essas variações criam novos pronomes de tratamento que não estão previamente descritos na gramática. Então o primeiro aspecto que a gente poderia falar aqui é o campo da oralidade. Vou mostrar para vocês uma variação linguística baseada na oralidade. Isso poderia aparecer na prova, o Enem adora esse tipo de tema, então fica ligado. Seguinte, bom, a palavra senhor, vamos pegar a palavra senhor. Senhor, quando as pessoas falam no dia a dia, elas muitas vezes, dependendo da região, dependendo do local, elas vão falar senhor. Então, se aparecer num texto escrito senhor, é o quê? É uma tentativa de reproduzir a linguagem falada. Uma outra forma de falar senhor, muito encontrada na fala do dia a dia, na fala cotidiana, é seu. Seu fulano, seu José, seu Antônio. Por quê? De onde é que isso vem? Vem de senhor, 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 seu, e até virar seu. Então existe uma transmutação, uma transformação na linguagem falada no cotidiano que faz com que a palavra senhor vire seu. Cuidado que esse seu de seu José não é pronome possessivo, é um pronome de tratamento. E isso aqui é uma marca, um indício de oralidade, beleza? Se cair na prova do Enem, é possível que ele coloque coloquialidade e oralidade. O que o seu marca, o senhor marca? Ele marca oralidade ou coloquialidade? Bom, marca mais a oralidade, porque às vezes a pessoa sabe escrever o senhor, mas ela na hora de falar, ela fala senhor ou seu. Fala rápido, né? A fala a gente come palavras, a gente transforma a sonoridade dos vocábulos. Então fica ligado, porque isso é questãozaça da prova do Enem. Uma outra forma disso cair, variação linguística relacionada ao uso do pronome de tratamento, é porque em algumas regiões do Brasil você encontra pronomes de tratamento que você não encontra em outras. Por exemplo, São Paulo. Dani, por exemplo, São Paulo. Você já viu, estava em São Paulo lá e já viu o pessoal falando mano, ou tio, ou fio. São expressões que são usadas como pronome de tratamento em São Paulo. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo, às vezes você não vai encontrar esses recursos, esses pronomes de tratamento. Então, o pronome de tratamento também pode assinalar variações linguísticas associadas a regiões diferentes. O nome disso é regionalismo, tá bom? Ó, se liga em mais uma questãozinha que o Enem poderia cobrar envolvendo pronomes de tratamento. É o seguinte, o pronome de tratamento ele pode marcar formalidade. Quanto mais recursos de formalidade você utiliza, maior a distância criada entre o emissor e o receptor. Só que as pessoas no cotidiano, de forma muito inteligente, conseguiram criar alguns recursos, algumas ferramentas, alguns usos linguísticos para, ao mesmo tempo, manter o respeito dado pelo pronome de tratamento, mas evitar aquele distanciamento provocado por esse pronome. Então é como se fosse uma tentativa de juntar o respeito do pronome, mas sem perder o afeto e a proximidade. Querem ver uma expressão muito utilizada para isso? É usar o senhora, por exemplo, senhora, pronome de tratamento, mas colocar um pronome possessivo antes. Então, minha senhora. Se o Enem perguntasse sobre isso, bom, tem várias questões que ele poderia perguntar sobre essa expressão minha senhora. Primeira pergunta que ele poderia fazer, qual é o papel de senhora? Bom, senhora traz a ideia de respeito. Se perguntasse sobre o pronome possessivo minha, esse pronome está dando a ideia de afeto.
Um erro muito comum é se eles sublinham a palavra minha e perguntam qual é o valor que a palavra sublinhada dá. Aí tem lá a expressão minha senhora. Muitos alunos iriam dizer que a palavra minha traz a ideia de respeito. Não é! Quem traz a ideia de respeito é o senhora. O minha, ele pega esse respeito, ele pega essa formalidade e diminui a formalidade mantendo o respeito. Olha que bacana. Então, com isso, eu tenho a junção do afeto com o respeito. Então é uma forma de, na linguagem cotidiana, as pessoas equilibrarem essas duas dimensões, né, do respeito, mas sem perder o afeto. Mais uma questão que o Enem pode cobrar envolvendo pronomes de tratamento. Vamos lá. Uma polêmica muito grande envolvendo pronomes de tratamento é a palavra doutor no Brasil. Por quê? Algumas classes profissionais utilizam esse termo doutor. E aí as outras classes dizem que esse cara não pode usar, esse cara pode usar, que ele pode usar, doutor é só quem tem doutorado. Tem uma polêmica imensa sobre esse assunto do uso do pronome doutor. O que importa pra gente é o seguinte, o que pode cair a respeito disso. Além da polêmica em si, quando você discute quem pode ser chamado doutor, quem não pode, a gente está fazendo uma discussão sobre o uso do pronome de tratamento, né? Qual grupo social, qual classe profissional pode utilizar. Então, essa disputa sobre pronome de tratamento é uma disputa por status, em certa medida. O que pode cair também sobre isso é você entender que a palavra doutor ou pronome doutor e doutora são utilizados no Brasil de forma generalizada para indicar status social. Então, uma pessoa pode falar, ô doutor, ô doutora, e o cara não é médico, o cara não tem doutorado, ou o cara não é advogado, enfim. Então, isso pode ser uma forma só de mostrar uma espécie de status social. Então, pessoas que são consideradas mais ricas, por exemplo, são chamadas de doutor, de doutora, não porque têm um doutorado, porque são médicos, não, mas porque isso é uma marcação de status. É muito comum você encontrar em livros da literatura brasileira, do século XIX, por exemplo, o doutor fulano, o doutor cicrano, com uma marca de distinção. Então isso é atribuído, às vezes, ao cara que é engenheiro, mas se atribui doutor com uma marca de respeito, e geralmente a quem foi à universidade. Durante muitos séculos, poucas pessoas tinham acesso à universidade. Então, ir à universidade automaticamente conferiu o título de doutor às pessoas, né? Então, no dia a dia, esse tratamento de doutor era um tratamento de status social. Então, isso poderia ser cobrado na prova também. Como esse doutor é utilizado de forma generalizada no Brasil, para denotar algum tipo de status social. Uma outra questão que o Enem pode cobrar envolvendo pronomes de tratamento é a ironia. Imagina que uma mãe ou um pai chega para o filho pequenininho e fala assim, o doutor não vai comer não? O senhor não vai comer não? Vossa Excelência, quer que eu peça mais uma vez para arrumar o seu quarto? Percebe que nesses exemplos que eu acabei de dar, o uso desse pronome de tratamento é uma marca de ironia. Por quê? Porque no contexto ali daquela comunicação, o que está acontecendo? Aquela criança não tem por que receber um pronome de tratamento de extrema formalidade. Então, se esse pronome for empregado, ele acaba sendo um recurso de quebra de expectativa e de produção de humor, que são as bases da construção da figura de linguagem chamada de ironia. Questão importante, questão que poderia aparecer para vocês lá na prova do Enem. Outra questão que o Enem poderia cobrar envolvendo pronome de tratamento é você perceber que às vezes o pronome de tratamento não é dito com palavras, mas esse pronome de tratamento pode ser indicado por elementos não verbais. Por exemplo, no caso do exército, em que o sujeito presta continência. Ao prestar continência, aquilo ali funciona como um signo, como um símbolo não verbal que equivaleria, na linguagem falada, a uma espécie de pronome de tratamento. Em algumas culturas, por exemplo, se curvar diante da pessoa, você consegue ver as relações ali de poder, porque quem se curva mais no Oriente, na Ásia, é muito comum você se curvar em sinal de respeito. Protocolos que envolvem figuras como o Papa ou a Rainha da Inglaterra, você não pode, não sei se vocês sabem disso, mas o protocolo é você não pode encostar. Quando conhecer o Papa, você não pode encostar, não pode abraçar, porque vou tirar uma selfie com o Papa, não pode. Posso agarrar aqui a Rainha da Inglaterra, dar um abraço nela, achar ela muito fofa? Não pode. Existem protocolos de lidar com essas pessoas. E só em você chegar e você não poder apertar a mão, você não poder abraçar, não poder agarrar ali, bater, fazer uma selfie, só isso já é um indício não verbal de um distanciamento. Isso poderia ser perguntado de como? Que esses sinais não verbais podem funcionar como equivalente do pronome de tratamento nessa marcação de formalidade. Outra forma do pronome de tratamento aparecer lá na prova do Enem é envolvendo estratégias argumentativas. O uso do pronome de tratamento pode ser uma forma de fingir uma submissão. E esse fingir submissão pode ser uma estratégia para você conseguir, ou para o falante conseguir o que ele quer. Um exemplo muito famoso disso é no filme Shrek, que tem o gatinho de botas, né? Sempre que ele está ameaçado, ele faz aquela carinha, ele arregala o olho e fala, segurando o chapeuzinho, né? Senhor...
Quando o gato de botas faz isso, né, usa esse recurso, ele está fingindo uma submissão para conseguir o que ele quer. Os pronomes de tratamento, eles também podem ser utilizados como um apelo à vaidade do interlocutor. Então é muito comum que você utilize pronomes de tratamento para pessoas que não necessariamente merecem aquele tratamento extremamente formal, mas com uma forma também de você apelar para a vaidade dessa pessoa e dessa maneira conseguir alguma coisa que você queira. Esse fenômeno de se utilizar pronomes de tratamento para conseguir aquilo que você quer, de puxar o saco, tem um nome. O nome disso é sabugismo. Sabugismo ou puxar-saquismo. Tinha um programa de humor muito famoso que era a Escolinha do Professor Raimundo. Tinha um personagem chamado Senhor Rolando Lero. Esse sujeito não sabia nada que o professor perguntava, mas sempre que o professor fazia uma pergunta, o sujeito levantava e usava uma série de pronomes de tratamento, usava um tratamento hiper mega empolado e formal. Para quê? Para apelar à vaidade do professor e para conseguir receber uma nota alta. Amado mestre, diante de vossa subida sabedoria, minha modesta sapiência cala-se contrita para ouvir-vos. Então a gente acabou de ver como é que o Enem poderia usar pronomes de tratamento nas suas provas, nas suas questões de linguagens, de 11 maneiras, de 11 formas diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.